a primeira questão, né? A primeira política ou evento que pode modificar o equilíbrio. Déficits orçamentários do governo. Então agora nós temos um governo que opera com déficit. Como é que isso muda lá o equilíbrio no mercado de fundos de empréstimos e no mercado de câmbio? Vamos dar uma olhada nessa questão. Quando discutimos pela primeira vez a oferta e a demanda por fundos para empréstimos, examinamos os efeitos dos déficits orçamentários do governo que ocorrem quando a despesa do governo excede a sua receita. Então, essa é a primeira questão a ser resgatada do que a gente já viu nessas videoaulas sobre o livro do Menkil. Como o déficit orçamentário do governo representa uma poupança pública, portanto, negativa, ele reduz a poupança nacional, que é a soma da poupança pública e da poupança privada. Portanto, a primeira questão fundamental é o seguinte: quando o governo ele opera com déficit, significa que ele está obtendo uma parcela maior da poupança nacional para pagar o seu déficit, para cobrir o seu déficit. Portanto, um déficit do governo, ele reduz a oferta de fundos para empréstimos, aumenta a taxa de juros e desloca para baixo o investimento. Então, por isso que o argumento, muitas vezes, que a gente vê na imprensa acerca do funcionamento da dívida pública, a necessidade da austeridade, a necessidade da responsabilidade fiscal, é porque se baseia nessa teoria de tradição neoclássica que você está vendo num manual de introdução à economia, que vai dizer o seguinte: se o governo tem um déficit, portanto, gasta mais do que arrecada, ele vai recorrer à poupança, portanto, ele vai diminuir a quantidade de dinheiro disponível na economia, isso vai fazer uma pressão pela taxa de juros ser maior e, consequentemente, diminuir os investimentos. Portanto, um Estado que opera com déficits orçamentários pode criar algum grau ou algum nível de problema no funcionamento aí dessa dinâmica dos mercados dos fundos para empréstimos, e também pode, de maneira assim mais avançada, também ter um impacto sobre o mercado de câmbio. Agora vamos considerar os efeitos de um déficit orçamentário em uma economia aberta. Primeiro, a pergunta: qual das curvas em nosso modelo se desloca? Então, assim como numa economia fechada, o impacto inicial do déficit orçamentário ele se dá primeiro sobre a poupança nacional e, portanto, sobre a curva de oferta de fundos para empréstimos. Então, o primeiro impacto de um déficit orçamentário vai ser sobre uma pressão sobre a poupança nacional, sobre a curva, portanto, da oferta de fundos para empréstimos. A segunda questão e a segunda pergunta: em que direção se desloca essa curva de oferta? Novamente, como numa economia fechada, um déficit orçamentário representa a poupança pública negativa, de modo, portanto, ela reduz a poupança nacional e desloca a curva de oferta de fundos para empréstimos para a esquerda, portanto, desloca para cima. Isso vai ser mostrado como uma mudança de O1 para O2 no painel A da figura 5. Daqui a pouco a gente vai para a figura 5. Vamos primeiro aqui ver os argumentos textuais. O terceiro e último passo é comparar esse novo equilíbrio dado por esse deslocamento com o equilíbrio original, o equilíbrio antigo. O painel A mostra o impacto de um déficit orçamentário dos Estados Unidos sobre o mercado norte-americano de fundos de empréstimo. Com menos recursos disponíveis para tomadores nos mercados financeiros norte-americanos, portanto, o governo captura parte dessa poupança para usar para pagar o seu déficit. Isso diminui a oferta de moeda no mercado,
a demanda continua igual, o que faz com que a taxa de juros se eleve de R1 para R2, a fim de equilibrar, portanto, a oferta e a demanda. Então, essa é a primeira questão fundamental que temos que levar em consideração. Em face de uma taxa de juros mais elevada, os tomadores de empréstimos no mercado de fundos de empréstimos optam por tomar, portanto, menos empréstimos. Então, a taxa de juros aumenta, você vai recorrer a menos empréstimos ou menos financiamento. Essa mudança ela é representada na figura pelo movimento do ponto A para o ponto B ao longo da curva de demanda por fundos para empréstimos. Mais especificamente, famílias e empresas reduzem suas compras de bens de capital. Então, quando você tem, portanto, uma taxa de juros mais elevada, você faz com que a sociedade como um todo passe a recorrer a menos financiamento, a menos empréstimos e a fazer compras maiores, como é o caso, por exemplo, de bens de capital. Como em uma economia fechada, os déficits orçamentários, portanto, deslocam o investimento interno. E aí é muito importante ter essa questão em mente. Em uma economia aberta, contudo, a redução na oferta de fundos para empréstimos tem efeitos adicionais. Então veja, no painel B, que daqui a pouco a gente vê do ponto de vista gráfico, mostra que o aumento da taxa de juros, portanto, de R1 para R2, vai fazer o quê? Vai reduzir o investimento externo líquido, porque os juros aumentou internamente. Isso, na verdade, vai atrair capitais estrangeiros, portanto, diminui o investimento externo líquido. Essa queda no investimento externo líquido é também parte da diminuição na quantidade demandada de fundos para empréstimos, que se observa, portanto, do movimento do ponto A ao ponto B no painel A, que daqui a pouco a gente vê mais uma vez graficamente. Então, o aumento da taxa de juros tem um desdobramento também na economia aberta. Como a poupança mantida internamente agora obtém taxas de retorno mais elevadas, então aquilo que a gente já comentou, o investimento no exterior passa a ser menos atraente e os residentes internos compram menos ativos externos. Então, se eu tenho um país com uma taxa de juros muito elevada, a minha vontade de levar o meu capital para fora diminui. Portanto, eu me sinto muito mais estimulado a investir em ativos nacionais. Portanto, taxas de juros mais elevadas, complementarmente, agora elas atraem investidores estrangeiros que desejam obter retornos mais elevados oferecidos que os ativos americanos. Então, a taxa de juros mais alta faz com que o capital dos nacionais fique no país para investimentos no país e faz com que investidores estrangeiros também entrem no país para poder fazer investimentos e tirarem proveito dessas taxas maiores. Portanto, quando um déficit orçamentário eleva as taxas de juros, o comportamento tanto dos investidores residentes quanto dos investidores estrangeiros faz com que o investimento externo líquido dos Estados Unidos diminua. Isso a gente já tinha comentado em um outro momento anteriormente. Então, a taxa de juros elevada vai fazer esse movimento aí dentro do mercado de fundos de empréstimos e fazendo com que, portanto, você tenha uma alteração na dinâmica do investimento externo líquido, que no caso de uma taxa maior, diminui esse investimento externo líquido, ok? O painel C mostra como os déficits orçamentários agora afetam o mercado de câmbio. Então, a economia aberta, como eu citei anteriormente, tem um outro impacto. Então, o déficit orçamentário afeta não só a oferta de recursos dentro de um país, mas também pode causar mudanças no mercado de câmbios. Então, veja, o painel C, que daqui a pouco a gente vê na página seguinte, na figura 5, mostra como os déficits orçamentários afetam o mercado de câmbio. Como o investimento externo líquido se reduz, as pessoas precisam de menos moedas estrangeiras para comprar ativos estrangeiros. Então, o dinheiro nacional fica no país, você vai importar também menos, e você vai ter entrada de capital estrangeiro
para investir no país. Portanto, há menos dólares no mercado para troca por moedas estrangeiras. Isso induz um deslocamento da curva de oferta de dólares, portanto, para a esquerda, de O1 para O2. A redução na oferta de dólares causa uma apreciação na taxa de câmbio real de E1 para E2, ou seja, o dólar nessa situação se valoriza quando comparado às moedas estrangeiras. Então, se eu tenho um cenário em que a taxa de juros é muito alta, eu retenho capital no país e eu tenho a entrada de mais capitais estrangeiros no país por conta das vantagens da taxa de juros ser mais elevada, isso faz com que as pessoas busquem mais moeda nacional e logo a moeda nacional se valoriza. Nesse caso, se nós estamos falando de uma visão dentro dos Estados Unidos, e estamos falando, portanto, que entra capital nos Estados Unidos para aproveitar a taxa de juros maior, isso significa que os investidores americanos permanecem no cenário e logo você vai demandar mais moeda nacional e não moeda estrangeira. Os investimentos passam a ser, portanto, investimentos com interesse na moeda nacional. Então, isso faz com que a moeda se valorize quando comparada a outras moedas estrangeiras. Essa apreciação, por sua vez, torna, portanto, os bens norte-americanos mais caros quando comparados aos bens estrangeiros. Então, ao passo que você tem um fluxo monetário sendo atraído por uma taxa de juros maior, a apreciação do câmbio da moeda local, da moeda nacional, faz também com que os bens do país fiquem mais caros. Como as pessoas, tanto interna quanto externamente, passam a comprar menos dos produtos norte-americanos, as exportações dos Estados Unidos diminuem e as importações aumentam. Isso pelo lado real. Por ambas as razões, as exportações líquidas, portanto, dos Estados Unidos diminuem. Então, você passa a exportar menos porque o seu produto está caro e passa a importar mais porque o seu produto agora ele está mais barato. Ok? Antes da gente ir para a figura 5, portanto, em uma economia aberta, os déficits orçamentários governamentais, veja, então, qual é o balanço disso? Portanto, em uma economia aberta, quando o governo tem déficits, gasta mais do que arrecada, por essa teoria eleva as taxas de juros reais, desloca o investimento interno, diminui para a esquerda, portanto diminui, causam a apreciação do dólar porque você tem menos procura pela moeda nacional, apreciando ela. Desculpa, você tem mais procura pela moeda nacional, apreciando ela, portanto aumentando, valorizando, e empurra a balança comercial em direção ao déficit. Por isso muito a ideia de que quando você tem déficit orçamentário em um país, você cria lá uma questão no mercado de fundos de empréstimos, portanto, diminui parte da poupança nacional, o governo come, isso eleva a taxa de juros porque a oferta de moeda diminui, isso desloca o investimento interno para baixo e diminui o investimento, consequentemente também entra investimentos estrangeiros buscando a moeda local e, portanto, valorizando a moeda local, mas a valorização da moeda local derruba a balança comercial porque fica muito mais viável você importar, muito mais barato importar do que exportar, criando aí um déficit comercial. Veja aqui um exemplo. Um exemplo importante dessa lição ocorreu nos Estados Unidos na década de 80. Pouco depois da eleição de Ronald Reagan para a presidência, em 1980, a política fiscal do governo federal norte-americano mudou drasticamente. O presidente e o Congresso aprovaram grandes cortes de impostos, mas não reduziram os gastos do governo da maneira nem sequer próxima, de modo que o resultado foi um grande déficit orçamentário. Então, grande déficit orçamentário. Nosso modelo de economia aberta prevê que tal política leve, portanto, a um déficit comercial, o que de fato ocorreu
como vimos em um estudo de caso lá no capítulo anterior. E aí os Estados Unidos têm tanto o déficit comercial como o déficit orçamentário, que é o chamado dos déficits gêmeos. O déficit orçamentário e o déficit comercial durante esse período estavam tão estreitamente relacionados, tanto na teoria quanto na prática, que receberam, portanto, o apelido de déficits gêmeos. Então, são dois déficits. Um déficit que é na conta pública, o governo gasta mais do que arrecada, e depois um déficit comercial. Por quê? Porque, consequentemente, o país importa muito mais do que exporta. Não devemos, contudo, enxergar esses gêmeos como idênticos, porque há muitos fatores além da política fiscal que podem, portanto, influenciar o déficit comercial. Então, essa aí é uma lição, essa é uma percepção de uma teoria de tradição neoclássica, de visão neoclássica, e que, consequentemente, dá esse resultado. É claro que quando a gente olha para algumas realidades concretas, alguns exemplos concretos, como esse é o caso dos Estados Unidos, há outros países também que vivem a mesma situação, nós observamos, portanto, que a teoria tem algum grau de conexão, sim, com a realidade. Agora vamos observar do ponto de vista gráfico, como é que a gente entende todo esse movimento, né? Todo esse movimento e toda essa dinâmica no mercado de fundos para empréstimo, o investimento externo líquido e, consequentemente, no mercado de câmbio estrangeiro, para moeda estrangeira. Vamos ver como é que isso funciona agora aqui na figura 5. Os efeitos de um déficit orçamentário do governo. Qual é o efeito do governo gastar mais? Vamos aqui agora na figura 5. Quando o governo apresenta déficit orçamentário, a oferta de fundos para empréstimos se reduz de O1 para O2 no painel A. Então vamos lá. Então aqui nós temos no painel A o mercado de fundos para empréstimos. Nós temos aqui a taxa de juros real e a quantidade de fundos para empréstimo. Então a oferta original de empréstimos é esse aqui. Aí você tem um déficit orçamentário. O governo gasta mais do que arrecada. Portanto, ele vai capturar parte da poupança nacional. Isso, portanto, desloca a curva de oferta para a esquerda, diminuindo a oferta de fundos disponíveis para empréstimo. Pois bem, esse movimento aqui para a esquerda faz com que, portanto, você tenha um aumento da taxa de juros real para você ter um novo equilíbrio. Então, no equilíbrio original você tinha uma taxa de juros R1, você desloca a curva para a esquerda porque você aumenta ou diminui a oferta de fundos para empréstimo, portanto desloca para a direita, menos, então quando você faz esse deslocamento você tem menos fundos disponíveis para empréstimos, você faz com que, portanto, a taxa de juros real aumente para R2. Então, esse é o primeiro efeito do déficit orçamentário. Portanto, veja, a taxa de juros aumenta de R1 para R2 para equilibrar a oferta e a demanda em um novo equilíbrio por fundos para empréstimos. Qual é o resultado desse aumento da taxa de juros real no investimento externo líquido? Então, o segundo movimento está aqui no painel B, investimento externo líquido, em que faz com que a taxa de juros mais elevada, portanto o dinheiro está mais caro, reduz o investimento externo líquido, ou seja, os nacionais vão investir menos no exterior. Por quê? Porque agora, com a taxa de juros mais atraente no mercado doméstico, a ideia, portanto, é manter os recursos investidos no mercado doméstico, além de atrair recursos estrangeiros. Então, você tinha a taxa de R1 para R2. O que acontece? O investimento externo líquido que estava nesse ponto aqui original, ele vai subir para um ponto aqui mais à esquerda e mais elevado, representando, portanto, agora um ponto a partir da nova taxa de juros real maior. Por sua vez, isso vai diminuir o investimento externo líquido. Ou
O outro termo que o Mankiw coloca no livro é que nós vamos estar, quando a gente se movimenta à esquerda da curva de investimento externo líquido, nós temos, portanto, uma curva de investimento externo líquido negativo, o que significa, por outra vez, mudando um pouco a nomenclatura, que, portanto, você passa a ter um investimento interno líquido maior. A redução, portanto, no investimento externo líquido, por sua vez, reduz a oferta de dólares no mercado de câmbio, ou seja, você diminui a quantidade de dólares disponíveis no mercado, você reduz a oferta deles, fazendo com que haja um deslocamento de O1 para O2 no painel C. Então, lembrando que a curva de oferta no mercado de câmbio é vertical, então você tinha essa situação. Como você tem uma redução do investimento externo líquido, portanto, você tem uma redução da oferta de dólares para serem trocados por moeda estrangeira. Por quê? Porque agora todo mundo está procurando dólares, você, portanto, desloca essa curva para a esquerda também, fazendo com que haja uma apreciação da taxa de câmbio. Portanto, a demanda está aqui com uma inclinação negativa, você tem aí uma taxa de câmbio real superior. Então, esse é o movimento, e aí, lógico, aqui não tem um quinto movimento, que é, portanto, a apreciação da taxa de câmbio, déficit, vai incentivar um déficit comercial. Então, fazendo uma revisão, déficit orçamentário. O déficit orçamentário, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada, aumenta a taxa de juros real. A taxa de juros real diminui o investimento externo líquido. O investimento externo líquido menor aprecia a taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real apreciada, que é o que falta, você vai ter menos exportações e mais importações, fazendo com que você tenha um segundo déficit, que é o chamado déficit comercial, déficit na balança comercial. Então, esse é o movimento gráfico. Se continua sendo um pouco mais complexo, se a compreensão não ficou tão clara quanto você imagina, volta essa videoaula mais uma vez, quantas vezes for necessário, para que você tenha a compreensão completa deste assunto e, claro, tenha um entendimento dessa dinâmica aí, tanto no texto quanto no gráfico. É claro que o gráfico ele é mais intuitivo, mas do ponto de vista do gráfico, você percebe aí o que pode acontecer com os déficits